Então, pessoal, voltei hoje com a correção daqueles exercícios que eu deixei na aula passada. Lembram que eu deixei 3 páginas da apostila para vocês fazerem? Então, hoje nós vamos corrigir. Só que hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Nas nossas aulas anteriores eu fazia a correção, ao vivo com vocês. Eu lia as questões e respondia. Hoje nós vamos trabalhar também, eu vou corrigir, vou debater, porém, através dos slides, que eu acho que assim vocês vão acompanhar um pouquinho melhor. Então, eu vou botar os slides e a gente vai comentar sobre as questões com o gabarito e vai ter o gabarito lá no slide também para vocês, ok? Então, vamos lá, peguem a apostila. Então, pessoal, vamos lá, vamos efetuar, aquela correção do exercício que eu deixei na aula passada. Estão aí as páginas 55, 56 e 58. Então, peguem a apostila, vamos pausando os vídeos. Qualquer dúvida vocês coloquem, anotem aí do lado, se a resposta estiver muito parecida, ou alguma coisa do tipo, para vocês de repente quiserem tirar depois para saber se está certo. Então, na página 55, vamos começar por ela, temos ali a número 1, que diz o seguinte: observe as capas de livro a seguir. Temos 2 capas, eu botei a imagem para vocês aí do lado, e diz assim na A: considerando as capas, qual desses 2 livros o interessa mais? E o porquê? Bem, eu queria muito ouvir a resposta de cada um de vocês, porque já percebemos que é uma resposta pessoal, para ver qual dos 2 aí interessa mais. Então, eu vou falar a minha, e aí, claro, óbvio que cada um que colocou a sua vai estar certo, porque é pessoal, referente a vocês. E aí vocês só têm que justificar o porquê que vocês preferem, ou a do Gol ou a da floricultura, né? Eu preferia mais o da floricultura, o manual de floricultura, porque eu adoro flores, né? Então, é claro que se eu tivesse a oportunidade de ler sobre, a floricultura, sobre algumas flores, eu iria gostar. Mas, quem preferir o do Gol, que é uma história, é o pontapé inicial, e aí o enredo, deve ser, claro, de um menino, enfim. E aí fica a critério de vocês. Eu preferia o da floricultura. Mas quem colocou o do Gol, ou também quem concordar comigo, não tem problema, porque é uma resposta pessoal. Vamos para a B. A B diz assim: após observar os títulos dos livros e as imagens presentes, é possível apontar qual deles é uma ficção e qual não é? Sim ou não, Vamos lá. Vamos saber se vocês conseguem entender qual das duas seria uma ficção. Se é o primeiro do Gol ou se é o da floricultura. Quem colocou o do Gol, o primeiro livro, esse é o de ficção, Já começa pela ilustração, Pelo esse desenho aí que eles ilustraram. Já o segundo, ele não é uma ficção. Por quê? Porque ele é um manual, Todo manual não tem nada a ver com ficção, E aí, esse manual aí de floricultura acaba não sendo de ficção, e sim a história aí, o do Gopro, ainda mais já começa pela essa ilustração, tá bom? Nascer. Opa, vamos primeiro, antes de ir para C, confirmar a resposta dessas duas, para não misturar? Vamos. Na primeira, como eu disse para vocês, olhando lá, uma resposta pessoal, E na B, ele diz lá, encaminhar a discussão de modo que os alunos consigam identificar que o primeiro livro é o de ficção, destacando, por exemplo, a ilustração.
O segundo livro é um exemplo de não ficção, visto que se trata de um manual sobre floricultura, com ensinamentos práticos ao leitor. Caso seja possível levar os livros para os alunos observarem ou propor a eles que pesquise a respeito de cada um, a fim de conseguir informações sobre eles. Como, né, não tem como a gente estar ali com os livros físicos na mão para vocês poderem observar, mas eu acho que basta ver essa ideia do manual, né? A gente já sabe que manual de instrução, qualquer tipo outro de manual, ele não é uma ficção, não é algo inventado, né? É a realidade. Então, corrigido A e a B, agora sim podemos ir para a C. A C fala assim: identifique em cada uma das capas dos livros os termos que, em seu processo de formação de palavras, tiverem a junção de outros vocábulos. Então, tanto no livro 1 quanto no livro 2, tem a formação de vocábulos. E aí, vocês conseguiram achar? Bem, acertou, né, quem colocou pontapé no primeiro livro e floricultura no segundo livro. Na D, ele fala assim: explicite de que forma essas palavras se formaram e classifique o processo de composição delas. Então, o pontapé ele se formou de qual forma? De ponta mais o pé. E o floricultura? Flor mais cultura, né? Então, flor mais cultura deu-se floricultura. E aí, qual deles é a justa posição? O pontapé ou floricultura? Vamos lembrar? Então, o justaposição é aquele quando eu formo duas ou mais palavras e nessa integração não ocorre mudança sonora, né? Já na aglutinação é aquela que eu formo duas ou mais três termos e nessa junção, formando essa nova palavra, vai ter sim alteração fonética. Então, ponta mais pé deu pontapé. Sofreu mudança fonológica? Sim ou não? Muito bem, acertou quem disse que não. Então, quando não tem essa mudança, a classificação era chamada de justaposição, né? E o florcultura? Florcultura deu floricultura. Houve mudança fonológica? Sim ou não? Sim, houve mudança. E quando há mudança, eu chamo de aglutinação. Perfeito. Então, ponta mais pé deu pontapé, justa posição. Flor mais cultura deu floricultura, aglutinação. Aí agora eu vou para E. Em qual dessas palavras ocorreu uma mudança na integridade sonora? A gente acabou de dizer, né? Foi a floricultura. Como foi que aconteceu? Na verdade, nós acrescentamos a vogal I, né? Na união de florcultura, nós colocamos um izinho ali que se deu floricultura. Vamos comparar nossas respostas? Vamos lá. Na C, as duas palavras, pontapé e floricultura. E aí ele pede para a gente saber como formou essas palavras e a classificação. Então, pontapé é ponta mais pé, uma justa posição, porque não há alteração fonológica. Floricultura é flor mais cultura, que é uma aglutinação porque houve mudança fonológica, né? Olha lá, florcultura para floricultura, já temos aí uma mudança. E na E, ele pede, né, para identificar essa mudança sonora. A mudança sonora ela veio por conta do I, né? Olha lá, ó. Flor mais cultura, foi necessário incluir a vogal I entre as palavras. E por isso que houve essa mudança de flor cultura, deu-se floricultura. Então, vamos continuar? Vamos lá. Na número 2, temos uma notícia. Vamos ler a notícia. A porta do avião abre. O coração bate a mil. O instrutor pergunta: está pronto? Logo depois insiste: é agora, está pronto? Depois de fazer a última prece e respirar fundo, o aventureiro cai das nuvens em queda livre. Depois de alguns segundos de pânico, finalmente ele relaxa e começa a aproveitar a experiência única.
Essa é a sensação de quem pula de paraquedas pela primeira vez. Passado o medo de iniciante, alguns planejam o próximo salto. Então, esse aí é o texto, mas ainda tem mais um pedacinho. Vamos continuar. O coordenador de manutenção elétrica, Bruno Oliveira, 32 anos, já viveu essa aventura. É um misto de adrenalina e emoção, descreve. Ele aproveitou um curso de especialização que fez em São Paulo para passar em Boituva e pular de paraquedas. Foi meio repentino. Eu e um amigo fomos em uma das escolas e, já que tinha espaço no avião, assinamos o termo de responsabilidade e resolvemos soltar. Relata. Bruno diz que não ficou nervoso e tem vontade de repetir a experiência. Estou pensando em soltar de novo, mas dessa vez quero levar meus filhos. Eita, então vamos lá. Na A diz assim: de acordo com a notícia, quais são as sequências de sensações ao saltar de paraquedas? E aí, segundo o texto, quais são essas sequências? Vamos lá. Quem respondeu né? Ele começa, depois de alguns segundos, começa a dar pânico, né? Ele entra em pânico. Porém, depois ele relaxa. E aí, ele aproveita a experiência. Então, ele começa assim, ele entra em pânico, né? Ele vê aquilo, caramba! E aí? Mas depois ele relaxa e aí ele vai e aproveita a sensação, que ele diz que é uma experiência única, tanto que ele diz que ele repetiria, né, o salto. Vamos para B. A B diz assim: na notícia há diversos depoimentos. Qual é a importância deles? Bem, qual é a importância desses depoimentos? Bem, na própria notícia, o bom é que ele destaca essa experiência, né, que ele tem, a experiência que reforça, né, a importância e a divulgação da notícia. Então, quando ele depõe sobre isso, exatamente, ele favorece a divulgação da notícia, porque ele reforça a experiência, né? Ainda mais se for uma experiência positiva. Vamos para C? A C diz assim: a palavra paraquedas é formada por qual tipo de composição? Bem, aglutinação ou justaposição? E aí, pessoal, o que vocês marcaram? Espero que todos tenham marcado justaposição, né? Por quê? Por que é justaposição? Porque paraquedas ele é a formação de o para mais queda, né? O para mais o quedas deu paraquedas. E aí, quando eu formei o para com quedas e deu paraquedas e não teve alteração fonológica, e por isso que ele vai ser uma composição de justaposição. Porque para ser aglutinação, tem que ter sofrido aí essa mudança fonológica. Tudo bem? Vamos para D? Explique o sentido da palavra paraquedas com base na formação que ela apresenta. Bem, acabei de dizer, né? Ela é formada de para mais quedas. Nesse caso, esse para seria o meu verbo e o quedas seria o meu substantivo. E aí, fazendo referência a exatamente esse objeto, vamos dizer, né? Que é utilizado para reduzir a velocidade, a queda das pessoas que praticam paraquedismo. Tudo bem? Ok? E vamos conferir nossas respostas? Vamos lá. Na A, né? As sensações, foi como eu falei, está escrito ali, ó. Depois de alguns segundos de pânico, a pessoa relaxa e começa a aproveitar essa experiência única. Ah, Luana, se eu coloquei assim, uma sensação ruim, depois ele relaxa, depois uma sensação boa. Tudo bem, não tem problema, tá válido também, tá? Na B, a resposta tá assim: destacar a experiência vivida pelas pessoas e reforçar a informação divulgada na notícia. Exatamente isso, né? Essa divulgação da informação, ela se dá exatamente pela experiência que a pessoa viveu, ela reforça, tudo bem? A informação. Na C, justa posição, e na D, tá ali, palavra é formada do verbo parar mais o substantivo quedas, e faz referência ao objeto utilizado para reduzir a velocidade de queda das pessoas que praticam paraquedismo.
Ok? Vamos então partir para 3? Vamos partir para 3. Tá rápido não, né, pessoal? Acho que tá dando para acompanhar, né? Eu tentando ler devagarzinho para vocês conseguirem acompanhar aí a resposta. E quem tiver dúvida, aproveitar a explicação para tirar. Na 3, a 3 diz assim: observe as orações a seguir e indique se as palavras destacadas são formadas por justaposição. Aí coloca J. Ou aglutinação e coloca A. Lembrando que justaposição não altera o som e a aglutinação altera o som, tá bom? Então, vamos lá. Meus amigos adoram passatempos, como jogos de tabuleiros e adivinhações. O passatempo, uma aglutinação, uma justaposição. A ou J? J, isso aí. Por quê? Porque é a junção de passa mais tempo. E aí, passa mais tempo, dá passatempo, não alterou o som, ok? Na próxima. O Planalto Central se estende pelo Distrito Federal, por Goiás, por Minas Gerais, pelo Tocantins, pelo Mato Grosso e pelo Mato Grosso do Sul. E o Planalto é J de justaposição ou é A de aglutinação? Muito bem, A de aglutinação. Por quê? Planalto é a junção de plano mais alto. Plano alto para planalto houve alteração, tá bom? Na próxima. Todos ficaram boquiabertos com a atitude dos garotos. E aí, é J ou é A? Muito bem que marcou A. Boquiaberto é uma aglutinação, porque é formado de boca aberto. Boca aberto, que deu boquiaberto. E aí, a alteração fonológica. Na próxima. No quintal da minha casa há um girassol enorme. Todos os dias minha irmã e eu observamos. Bem, girassol. Girassol é justaposição ou é aglutinação? A gente falou até dessa palavra eu usei como exemplo na nossa aula anterior, né? Ela é uma justaposição, porque ela é formada de gira mais sol. Apesar de ter acrescido esse S, né? Ele foi colocado exatamente para não mudar o som da palavra, tá bom? Na outra, o beija-flor é um pássaro que chama a atenção em virtude de suas cores vibrantes. Então, beija-flor, né, é uma justaposição ou é uma aglutinação? É uma justaposição, porque é formado de beija mais flor. Beija mais flor deu beija-flor. Muito bem, não houve alteração fonológica. Na outra, outrora. Outrora é justaposição. Acabar que eu não nem li, né, a frase. Outrora eu ouvir vagando pela rua como se estivesse sem rumo. E aí? Aglutinação, porque outrora é a formação de outra mais hora. Outra hora deu outrora. E Lona, a gente nem usa mais, né? Não, dificilmente você vê uma pessoa falando outrora. Fala em outra hora mesmo e olha lá. Vamos para a próxima. O pontapé inicial de Laura foi dado pelos incentivos de seus pais. Então, pontapé é uma, muito bem, justa posição, porque é formado de ponta mais pé, sem alteração fonológica. Na última. Nessa época do ano, os pernilongos nos atacam durante a noite. E aí, os pernilongos? Muito bem, para quem colocou aglutinação, porque a formação de perna mais longos. Perna longos deu pernilongo, aglutinação. Então, ficou J-A, A-J, J-A, J-A. Vamos conferir a resposta? Como eu acabei fazendo a 4 junto, mas aí a gente volta aqui no gabarito e a gente fala mais um pouquinho. Então, tá lá, J-A, A-J, J-A, J-A. E aí, como já tinha dito para vocês, né, ele pede para separar ali, destrinchando a palavra. Então, o passatempo é formado de passa mais tempo. O girassol é formado de gira mais sol. Beija-flor de beija mais flor. E pontapé, ponta mais pé. Essas são as minhas palavras justapostas. Já as minhas palavras aglutinadas. Planalto, que é o plano mais alto. Boquiaberto, que é boca mais aberto.
outrora, que é outra mais hora, pernilongo, que é perna mais longos, ok? Então, deu para separar direitinho, né? Então, é só focar. Mudou o som, aglutinação. Não mudou o som, justa posição, né? E esqueçam essa de acrescentar palavra, de tirar palavra. Ah, eu acrescentei palavra, eu tirei, vai ser aglutinação. Não necessariamente vocês já viram no próprio girassol, né? Que eu acrescentei o S de propósito para não ter essa mudança de som. Ok, vamos lá, vamos continuar? Temos na página 58 a número 1, que diz o seguinte: em cada uma das orações a seguir, há uma palavra formada pelo processo de composição. Circule os vocábulos justapostos e sublinhe os vocábulos aglutinados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai circular o que é justaposição e sublinhar o que é aglutinação. Tá bom? Ah, Luana, eu não envolvi nem sublinhei, eu escrevi, tem problema? Na tarefa da escola, da apostila, não tem. Só na prova que vocês têm que prestar atenção no enunciado, tá? Ah, eu troquei, eu envolvi um e sublinhei outro. Aí não, aí você vai ter que consertar porque ele está pedindo, né, para circular a justaposição e sublinhar o aglutinado. Então, para só não fazer essa confusão. Então, vamos lá? Então, assim, na A diz o seguinte: ontem assisti a peça Os Fidalgos, da Casa Mourisca de Júlia Diniz. E aí, qual é a minha palavra? A minha palavra aí é fidalgo, né? O fidalgo aí é uma aglutinação. Por que é uma aglutinação? Porque é a junção de filho de algo. Lembram disso? Filho de algo deu fidalgo. E aí, como teve essa mudança de som, eu vou dizer que é uma aglutinação. Tá bom? Na B. A B diz assim: a madressilva é uma flor colorida e alaranjada, que apresenta grande quantidade de nutrientes. E aí, qual é a minha palavra? A minha palavra aí vai ser madressilva, né? Que é a junção de madre mais silva. Madre mais silva deu madressilva. Não alterou o som, justa posição. Então, aí você vai envolver, tá bom? Nasci. Ele andava todo cabisbaixo naquela manhã de domingo. E aí, qual é a palavra? Cabisbaixo, né? Que vai ser o quê, pessoal? Aglutinação, muito bem, porque é uma alteração fonológica. Vocês estão um espetáculo, hein? Então, você sublinha o cabisbaixo. Na D, os vagalumes, quando estão reunidos, parecem estrelas do céu. E aí? Muito bem, parabéns, vocês estão de parabéns. Acharam aí a palavra vagalumes, né? Que vai ser o quê? Justaposição ou aglutinação? O que vocês vão fazer? Isso aí, vocês vão envolver, porque nesse caso aí eu tenho uma justaposição. Por quê? Justaposição, ela é uma palavra que não tem mudança de som. E é o caso do vagalumes. Vagalumes não altera o som, tá bom? Na E. É um dos doces tradicionais das festas juninas, é o pé de moleque. E aí, agora eu quero ver quem é que vai fazer essa questão aí. Qual é a palavra que eu tenho que destacar aí? Muito bem, quem disse pé de moleque. O pé de moleque é o quê? Uma justa posição ou é aglutinação? O que vocês me colocaram aí? Muito bem, muito bem. Quem fez o quê? Colocou como justa posição. Por quê? Porque esse pé de moleque, né? Apesar de ser, como é que fala? 3 palavras, juntando essas 3 palavras, que é o pé, o de e o de moleque, não teve alteração, né? E aí não teve alteração, por isso que é justa posição. Então, você vai envolver. Eu não sei se ficou bem claro, né, com relação a essas palavras, né? Então, vamos voltar nelas, vamos ver o gabarito para a gente poder ver se ficou alguma dúvida para quem é sublinhado, para quem é envolvido. Então, na A, eu sublinhei o fidalgo, porque é uma aglutinação que é filho de algo, né? E aí sofreu essa alteração fonológica.
Já na Madre Silva, na B, eu envolvi. Eu envolvi porque ela é uma justa posição, porque Madre mais Silva não alterou o som. Tudo bem? Na C, eu sublinho cabisbaixo, porque é uma aglutinação, porque sofreu alteração quando eu juntei cabeça mais baixo. Cabeça mais baixo, né, deu cabisbaixo. Então, houve uma grande alteração, né, fonológica, né? Então, cabeça baixo, cabisbaixo, mudou. Então, é uma aglutinação. Vagalumes, eu envolvi, porque é uma justa posição, porque eu uni vaga mais lumes, que deu vagalumes, não teve alteração nenhuma. A mesma coisa no pé de moleque. Eu envolvi porque eu juntei o pé, o dedo do moleque, que deu pé de moleque, e não alterou nada de som. Tá bom? Vamos partir então para a questão 2. A questão 2 diz assim: analise as palavras do quadro a seguir. Ponta, visual, caixa, luz. Vai, couve, limão e verde. Perna, bala, giz e vem. Moleque, flor, agudo, gira. Fauna, áudio, alta e som. Em seguida, forme. Na A, 2 vocábulos utilizando o processo de justaposição com hífen, né? Então, é claro que eu vou dar alguns exemplos aqui, mas podem ter aparecido outros aí com vocês, né? Quem quiser depois perguntar para saber se está certinho, pode perguntar. Mas o que é importante é seguir o que está pedindo. Nessa primeira, eu quero 2. Nesses 2, ele tem que ser justaposição, ou seja, pegar 2 ou mais elementos que não alterem o som, mas com hífen, tá? Por exemplo, o girassol estaria descartado, a Madre Silva estaria descartado, porque não tem hífen. Tem que ter hífen, ele diz bem claro aí, tá? Tem que ser com hífen. Então, eu poderia colocar aí, por exemplo, unir o couve com flor, que dá couve-flor, e é com hífen, né? Eu poderia colocar verde-limão, que também tem hífen, né? Eu tenho verde e tenho hífen, tá bom? Agora, na B, ele diz assim, quero 3, né? Então, quero 3 palavras, 3 vocábulos, utilizado o processo de justaposição, quer dizer, o mesmo processo do de cima, sem alteração de som, porém, sem hífen. Aí já entra o girassol, por exemplo. Eu tenho ali o giro e tenho o sol, dá para eu fazer o girassol, né? Dá para eu fazer também o vai e vem, que o vai e vem é junto. Dá para eu fazer audiovisual, que audiovisual também é junto. Então, são 3 vocábulos que não têm hífen e são justapostos porque não alterou o som. Na C, ele já quer 2 vocábulos utilizando o processo de aglutinação. Só que ele não fala se é com hífen, se é sem hífen, ele só fala que ele quer com o processo de aglutinação, quando eu já sei que o aglutinação ele tem que ter alteração fonológica, tá bom? E aí seria o ponte agudo, que seria ponto mais aguda, ali, ó, ponta mais agudo da ponte agudo, e perna alto, que é perna mais alto, que dá perna alta, né? Daria os 2. Então, vamos conferir nosso gabarito. Tá ali, né? Na A, os 2 vocábulos com hífen sendo justapostos, couve-flor e verde-limão. Na B, 3 vocábulos sem hífen também justapostos, que é o audiovisual, vai, vem, girassol. E na C, 2 processos aglutinados, que ele não fala se é hífen ou com hífen ou sem hífen, que aí eu coloquei ponte agudo pernalta. Bem, exercícios corrigidos, espero que vocês tenham gabaritados. E aí, eu não sei se vocês vão lembrar, né, que eu deixei na outra aula, né, um suspense, que eu falei para vocês que eu não iria gravar o meu finalzinho, me despedindo de vocês, e sim, que eu iria deixar uma imagem, né, na nossa imagem passada, foi os Vingadores, né, que eu disse que nesse momento seríamos nós, combatendo algo, né? E aí, o que vocês imaginaram? Vamos à nossa imagem. Olha quem tá ali, o Thanos. Mas quem será o Thanos para nós? Nesse momento, o Thanos para nós seria o nosso vírus que está aí, a Covid, né? Que é o coronavírus, que é o que a gente está tentando combater. Por isso que nós estamos nesse momento tão distante, que eu estou morrendo de saudade. Tudo bem?
Espero que vocês tenham gostado da nossa correção, da aula de hoje. E já imagina aí nosso desfecho para a próxima aula, tá bom? Um grande beijo, bem apertado aí em vocês. Tchau, tchau, pessoal.